vai para a parte da ação, que é efetivamente a análise olfativa. E aí tem duas formas para a gente fazer análise olfativa e ser efetivo nesse processo. A primeira é, acabou de servir o vinho, sem girar a taça, eu vou cheirar o vinho. E a outra é aquilo que eu já falei, que eu vou cometer um pequeno crime girando esse espumante. Então eu vou girar o vinho na minha taça para ele oxigenar, esses aromas se liberarem e aí sim eu cheiro novamente. Depois de ter agitado a taça. Não, o aroma muda muito. É muito nítido como o vinho em descanso, ele vai ter um aroma muito mais tímido e depois, na hora que eu vou colocando ele para acordar, que eu coloco ele em contato com o oxigênio, e eu cheiro a taça, eu sinto uma coisa completamente diferente, eu sinto outros aromas, é muito legal fazer esse teste. Se você quiser fazer um teste mais legal ainda, mas esse é só pelo entretenimento, porque na hora de fazer a degustação a gente não faz isso, não precisa. Mas esse é pelo entretenimento. Você gira a taça e aí você tampa um pouco, gira um pouquinho, e aí você faz isso aqui, ó. Vem uma explosão de aroma, é muito legal. E por que a gente tem que cheirar o vinho parado, né, sem a gente volatilizar, pra gente saber se esse vinho tem uma capacidade aromática bacana. Às vezes tem alguns vinhos que só da gente abrir, servir na taça com ele aqui, a gente aqui, o cheiro do vinho, o aroma já vai invadindo o ambiente. É por isso que a gente precisa estar num ambiente propício para degustação, sem interferência de nenhum aroma externo que vai influenciar na nossa percepção aromática desse vinho. E também tem um outro detalhe que às vezes eu vejo as pessoas fazendo, não é errado, mas é nivelar todo o vinho para baixo. Por quê? Na hora de fazer a análise olfativa, a gente tem que cheirar o vinho. Só que tem gente que coloca o nariz dentro da taça. Desse jeito, assim, ó. Colocando o nariz dentro da taça, praticamente cheirando o líquido assim a 1 centímetro, todo o vinho vai ser aromático, porque a gente está com o nariz nele. Então, o ideal é que a gente deixe sempre uma distância entre a taça e o nosso nariz, dessa forma. Então, eu não vou cheirar o vinho desse jeito. Eu vou cheirar assim, depois eu giro, sinto o aroma de novo e esse aroma precisa chegar até o meu nariz sem eu precisar colocar o nariz na taça e ficar fungando igual uma maluca. O vinho de qualidade, o vinho que é aromático, ele já tem essa característica, eu não preciso ficar forçando para conseguir identificar esses aromas. Então, o que a gente deve observar ao cheirar um vinho? Então, em primeiro lugar, a gente precisa identificar se esse vinho tem algum defeito. Se ele está oxidado, né, aquele aroma de vermute, se ele está avinagrado, se ele está com bochonê, que é a famosa doença da rolha, que vai dar um cheiro de mofo, uma coisa bem esquisita no olfato, é fácil de identificar, óbvio, depende da intensidade, mas geralmente é fácil de identificar. Então, a primeira etapa é descartar algum defeito desse vinho. Descartou essa parte, a gente vai para uma análise que é mais agradável. Se esse vinho tem aromas frutados, né? Quais são os aromas de fruta que a gente vai encontrar nesse vinho? Então, eu acho que é legal a gente se desafiar toda vez que for provar um vinho novo e for fazer essa análise, tentar identificar pelo menos 4 frutas diferentes. Então, primeiro a gente vai identificar quais são as características. Esse vinho tem fruta, tem aroma de fruta, ou ele só tem aroma de álcool, só tem aroma de barrica. Ele precisa que esse frutado apareça também, né? Tem alguns vinhos mais envelhecidos que o aroma de fruta some e a gente tem aromas terciários. Mas aí são exceções, já falo dele lá pro final. Então, agora que eu identifiquei essas 4 frutas, eu preciso descrever qual é o ponto de maturação dessas 4 frutas. Aqui, nesse caso, são frutas frescas. E quando você estiver degustando o seu vinho, você também precisa fazer essa descrição, porque isso vai dar pistas pra gente, lembra que nada é exato, mas a gente consegue ir colhendo pistas dessas características. E
o ponto de maturação da fruta vai dar uma pista se esse vinho foi elaborado em clima frio ou em clima quente. Por quê? Vinhos de clima frio vão ter características de frutas mais frescas e vinhos de clima quente vão ter características de frutas mais maduras, frutas em compota. Depois que a gente passou do estágio das frutas, a gente vai tentar identificar outros aromas que a gente sente aqui. E aí a ficha de degustação vai ajudar bastante, porque aqui na análise olfativa eu tenho duas listinhas. Aqui tem aromas gerais de diversos estilos e tipos de vinho. E aí você tem que examinar o seu vinho e ir marcando o que tem. E aí a gente pode ter aromas florais, aromas de couro, aromas de especiaria, aromas de mel. Aí você lembra dos 4 pontos que vão influenciar nos aromas do vinho. E aí vai tentar identificar. Lembrando que não tem certo e nem errado. Quando a gente está falando de identificar um aroma, eu tô falando sobre memória olfativa. Então, por exemplo, se um dia alguém fala assim pra você, ai, nossa, tô sentindo um aroma, por exemplo, eu falei, tô sentindo um aroma de carambola nesse vinho. Vamos supor que você não conhece carambola. Por exemplo, os gringos não conhecem muita carambola. Então, quando eles vão avaliar esse vinho, provavelmente eles vão vão descrever esse aroma como uma outra fruta que seja semelhante à carambola, mas que não é a carambola, já que eles nunca cheiraram, eles nunca comeram uma carambola, entendeu? É a mesma coisa, gente. Então, eu nunca vou conseguir sentir um aroma de frutas como carambola ou pêssego se eu nunca cheirei, se eu nunca comi uma carambola ou um pêssego. Então, tem muita gente que fala assim, nossa, esse vinho tem um aroma tão característico da casa da minha avó, só que ela não sabe descrever exatamente o que é que tinha. Só que daí você vai conversando com a pessoa, ela vai falando, não, é porque toda vez que eu ia pra casa da minha avó, à tarde ela fazia bolinho de chuva, passava no açúcar e na canela. Então, na verdade, o que ela tá sentindo nesse vinho seja a canela, entendeu? Mas ela não consegue dizer exatamente que é a canela, porque ela só se lembra da avó dela. Então, pra gente ter a capacidade de identificar o que tá aqui na nossa taça, é importante a gente criar a nossa memória olfativa. Por isso que eu sempre recomendo, foi no mercado, cheira a fruta, cheira o legume, a verdura, tá cozinhando em casa, cheira os temperos, cheira as especiarias, as ervas e tenta gravar tudo isso na sua memória, para que quando você abra um vinho que tem essas características, você tenha repertório olfativo para conseguir fazer uma descrição legal desse vinho. Mas, de novo, não tem certo e errado, porque eu posso ter tido experiências aromáticas diferentes das suas, por exemplo. E você identifica algumas coisas e eu outras, tá tudo certo. Obviamente, existe um guia, né? Então, por exemplo, a gente tá falando de um vinho branco feito a partir de uva branca. Eu não vou sentir aroma de morango, porque isso é característico dos vinhos tintos. Mas a gente pode variar entre uma fruta e outra dentro do nicho de frutas que a gente vai ter. E para apoio de vocês, tem a roda dos aromas que está disponível para download e vocês podem usar ela como apoio, tanto na hora das nossas degustações online, tanto na hora que você estiver degustando na sua casa. Porque muitas vezes a gente tá com um aroma na cabeça, só que tá na ponta da língua, a gente não consegue dizer exatamente do que é aquele aroma. E aqui, a hora que a gente lê, isso daqui facilita muito pra gente conseguir descrever bem um vinho e estudar sobre as características aromáticas dele. Tem um outro pulo do gato também, que é quando a gente tá cheirando vinhos jovens, a gente tem muita fruta evidente. Quando a gente está cheirando vinhos mais antigos, a gente tem menos fruta e mais aromas terciários, que são aqueles como couro, o mel, tostado, tabaco. Então, essa é uma pista. Às vezes você está degustando um vinho às cegas e aí na hora que você colocou no nariz e ele tem muita fruta, probabilidade dele ser um vinho jovem. Se você colocou ele no nariz e ele tem pouquíssima fruta, tem mais esses aromas, né, mais sérios, provavelmente ele seja um vinho mais envelhecido. Também é legal você saber dessas mudanças de aroma conforme a idade do vinho, para você definir se você gosta de vinhos mais jovens ou se você gosta de vinhos mais antigos. Tem gente que fala, né, que vinhos mais antigos são melhores, tem mais qualidade, mas às vezes, para o seu paladar, você não gosta. Eu conheço muita gente que aprecia muito bem vinho, bebe excelentes vinhos, tem muito conhecimento, mas não gosta de beber vinhos antigos.
antigos, porque não gosta da característica aromática desses vinhos, porque prefere um vinho mais vivo, com mais fruta, com mais vivacidade. Então prefere vinhos jovens. Por isso que essa de vinho antigo é melhor, cai por terra já na análise olfativa. É isso e até a próxima aula.